Então, vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celeste, Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde habitar em nós, purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abri os meus lábios e minha boca publicará vossos louvores. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Bom, na última aula, há 2 semanas, eu falei a respeito dos últimos 20 anos da história da igreja aqui no Brasil, mais especificamente sobre os grupos conservadores, como que eles começaram e por que eles começaram, né? Desde então, lá do começo dos anos 2000, na internet, o impacto que a internet teve no mundo católico aqui no Brasil, o surgimento de diversos grupos de origem laica e como que a gente desenrolava naquele tempo, como que nós lidávamos com alguns problemas, muitos problemas, diga-se de passagem, né? A teologia da libertação, gente ensinando coisa errada, a renovação carismática, o liberalismo de uma maneira geral, qual que foi a importância, né, da renovação carismática para o catolicismo aqui no Brasil, nomeadamente a Canção Nova e outros grupos carismáticos, e como que surgiram esses grupos que hoje nós conhecemos como os institutos e associações católicas. Só que esses institutos, eles começam a surgir, primeiro a gente tem que diferenciar o que é um instituto laico de uma instituição, uma nova comunidade. Qual que é a diferença entre um instituto laico e uma dessas novas comunidades? Uma nova comunidade é uma comunidade de vida, né, como Canção Nova, eu não sei, Shalom, qual outra? Colo de Deus. Oi? Oi? Toca de Assis, só que a Toca de Assis é mais religiosa, mas é uma nova comunidade também, que se divide em comunidade de vida e comunidade de aliança. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar a respeito disso, né? Comunidade de vida, as pessoas se consagram e vivem um celibato. Comunidade de aliança é como se fosse uma ordem terceira de antigamente, né? Eles colaboram, ajudam, vivem mais ou menos em comunidade e, enfim, evangelizam e tal. Esses institutos ou associações laicas, eles não têm esse mesmo objetivo e não funcionam exatamente da mesma forma. Por exemplo, o Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco, ele não é uma comunidade de vida, nem uma comunidade de aliança. Qual que é a diferença do Centro Dom Bosco para uma Toca de Assis, por exemplo? É que a Toca de Assis, ela está submissa ao bispo que permite que ela exista. Então, é uma instituição religiosa. O Centro Dom Bosco não. O Centro Dom Bosco, ele não tem vínculo com a igreja, vínculo formal com a igreja. Em que sentido? No sentido de que eles não estão submissos a nenhum bispo. Tá? Aqui é interessante, é importante a gente diferenciar uma comunidade diocesana, de direito diocesano, e uma comunidade de direito pontifício, porque falaremos de uma delas, que é os Arautos do Evangelho. Mas, enfim. Então, aqui há uma clara diferença. Esses grupos conservadores ou tradicionalistas, eles não são lá muito tradicionais nesse ponto, porque eles não estão submissos à hierarquia da igreja. E isso tem uma origem, principalmente aqui no Brasil. Eu fiquei de falar essa semana sobre os 3 grandes grupos do tradicionalismo aqui no Brasil, que são o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, a Associação Cultural Monfort e os Arautos do Evangelho. Esses 3 grupos, eles têm uma importância muito grande no movimento tradicionalista do Brasil, porque eles têm a mesma origem, eles são originados na mesma pessoa, através da mesma pessoa, que é o senhor doutor Plínio Corrêa de Oliveira. Vocês já ouviram falar dele? Já ouviu falar? Não, você com certeza já tinha ouvido falar que você é da velha guarda.
O senhor Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele fundou em 1960, ele fundou uma instituição chamada TFP. O que significa TFP? Tradição, Família e Propriedade. Em 1959, ele publicou um livro chamado Revolução e Contra-Revolução. Nesse livro, ele põe as bases, poderia dizer, do tradicionalismo contemporâneo brasileiro, né? Porque ele estava lidando com um problema. Qual o problema? O problema do comunismo, em 1959. A ameaça comunista, o presidente, eu acho que na época o presidente era o Juscelino Kubitschek, se eu não me engano. Era o Juscelino Kubitschek? 59? Eu acho que era o Juscelino Kubitschek, e que foi sucedido pelo da Vassourinha, que eu sempre esqueço o nome dele. Como que é o nome do cara da Vassourinha? Jânio Quadros. O maluco Jânio Quadros. Que depois foi sucedido pelo João Goulart, que teve a ameaça comunista aqui no Brasil, etc. Em 64 teve o golpe militar. É o Kubitschek? Minha memória está melhor do que eu imaginava. Então, tinha esse problema da ameaça comunista, e o senhor Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele publicou esse livro Revolução e Contra-Revolução, lançou as bases da associação que ele fundaria no ano seguinte, que é a TFP, Tradição, Família e Propriedade. A TFP tinha por instinto, por objetivo, combater o comunismo e, de alguma maneira, instaurar o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil, na terra de Santa Cruz. Mas quem era o senhor Dr. Plínio Corrêa de Oliveira? Ele era sobrinho, ele era bem velho já em 59. Ele já era bem velho já em 59. E ele era sobrinho de um secretário, salvo o melhor juízo, do Visconde do Rio Branco. Deixa eu só confirmar essa informação. Cadê? Ele fala do pai dele. Dr. João Paulo Corrêa de Oliveira. Cadê? Isso, Visconde do Rio Branco. Dr. João Paulo Corrêa de Oliveira foi o pai dele, e ele era sobrinho do conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira. A família Corrêa de Oliveira é uma família proprietária de engenhos no Nordeste. Eita. Qual que é o nome do estado? Pernambuco, no estado de Pernambuco. E uma família nobre, da baixa nobreza, por assim dizer. O tio dele, então, era conselheiro, ele era secretário de um visconde, então a família dele estava na corte de Sua Majestade Dom Pedro II do Brasil. Então o senhor Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele não era pouca bosta, ou seja, ele tinha sangue nobre, e ele carregava um certo espírito de nobreza. Ele via a necessidade de se recuperar o espírito de nobreza no Brasil. Quando teve o golpe da República, a família dele teve que aprender, teve que lidar com a nova dinâmica. No site que conta a biografia dele, fala que com a crise do ciclo do açúcar aqui no Brasil, a família dele ficou pobre. Mas o pobre dele é muito diferente do pobre nosso. O pobre dele é que, puxa vida, eles já não ganhavam, já não tinham dinheiro para comprar tantos escravos. Eles já não. Eles tinham só alguns imóveis, alguns palácios, alguns palacetes, alguns casarões. Não era muita coisa. Então, esse é o pobre dele. Então, esse senhor pobre nasceu, o senhor Dr. Plínio nasce em São Paulo, salvo o melhor juízo. O pai dele é um doutor advogado. O Plínio, ele vai estudar. Plínio era um nome muito comum na época, tá? Existem dois Plínios que vão fazer muito sucesso nos anos 30. O Plínio Corrêa de Oliveira, que vai trabalhar na ação católica no Brasil, e o Plínio Salgado, que vai fundar a Frente Integralista Brasileira. Vocês já ouviram falar no integralismo? Plínio Salgado, sim. O movimento integralista, não.
É um movimento de malucos, é uma espécie de fascismo brasileiro. Embora eles não tenham aquele amor pelo Estado que os fascistas italianos tinham. Não é exatamente a mesma coisa, mas é como se fosse, é muito parecido. Bom, o Plínio Corrêa de Oliveira, ele vai fazer parte da ação católica, ele vai ser um militante católico. E por que é importante a origem familiar dele? Porque eles vão ter um vínculo muito forte com a família imperial. Que o Dom Pedro II, covardemente, vocês sabem, foge do Brasil com a família real, vai para a França, e eles ficam exilados do Brasil até os anos 30. Nos anos 30, eles podem voltar, e eles, de fato, regressam ao Brasil. Não todos, acho que a princesa Isabel já tinha, inclusive, morrido na época, mas vem os seus sucessores. Acho que é Dom Gastão de Orleans e Bragança. Eles vêm para o Brasil e aqueles que restaram da monarquia, da finada monarquia brasileira, aqueles que restavam, que tinham algum sangue nobre, eles vão dar um certo amparo para a família real. E até hoje o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, ele tem como participante o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é o atual chefe da Casa Imperial no Brasil. E o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, ele tem um vínculo com o Plínio Corrêa de Oliveira, mas não é a mesma coisa. Já vou explicar por quê. Plínio, ele tem essa dedicação na ação católica ao longo dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50. Em 1960, ele funda a TSP. Em 64, tem um golpe militar. E a TSP ela vai ser um braço, entre aspas, de defesa da moral e dos bons costumes. Então, eles iam marchando por várias cidades, faziam várias paradas, várias manifestações. Eles defendiam a moral e os bons costumes, de acordo com os ditames da Igreja Católica. Só que eles são fundados como uma associação de leigos. O que significa que eles não estavam submissos a nenhum clérigo, de maneira direta. Igual os atuais centros e associações no Brasil. E, de alguma maneira, isso vai trazer para o Brasil. Existem outras figuras importantes, como Jackson de Figueiredo, que era ultramontanista, a própria Ação Católica até meados dos anos 60, etc. Eles se dedicavam politicamente e tal, só que eles vão misturar duas linhas de pensamento francês que são mais ou menos contraditórias, mas eles vão dar um jeito de juntar essas duas coisas, que são a linha de pensamento do galicanismo e a linha de pensamento do ultramontanismo. Vocês sabem o que é galicanismo e ultramontanismo? Já ouviram essas palavras? O galicanismo ele é uma corrente de pensamento que diz que tem esse nome galicano, vem de Gália, que é o nome em latim da região da França, a província da Gália. Eles carregam, após a Revolução Francesa, uma ideia política de que, boa noite, que as associações cristãs, políticas, elas não devem ter qualquer interferência da igreja, por parte da igreja. Ou seja, o Papa ele fica em Roma. O que nós fazemos aqui, politicamente, não diz respeito a ele. Não diz respeito ao Papa, não diz respeito aos cardeais, etc. Isso é um pensamento perigoso. Por quê? E a igreja tem uma doutrina social. Né? Então, não, aqui nós costumamos escravizar as pessoas, tá? A igreja fala que não pode. Entende? Então, sim, a igreja ela vai se meter em certos assuntos que dizem respeito à política. Ela tem esse direito de fazer. Então, o galicanismo ele vai pregar essa ideia de que as ações dos leigos, política, ela tem que ser separada da igreja. Por outro lado, como reação a isso, surgiu a corrente de pensamento ultramontanista. Vocês sabem que a França é separada da Itália por uma cordilheira.
de montanhas, certo? Que é a... Não, dos Andes é aqui na América Latina. Não, só lembro do atravessou lá que colocou a criança de Jesus, atravessou com os elefantes, a minha cabeça foi uma. Isso. E ele colocou Roma de joelhos. Ele veio pela França, pelo Estreito de Gibraltar, passou pela atual França, passou por essa cadeia de montanhas e foi até Roma. Quem que é? Não, foi Aníbal, mas qual que é o nome da cadeia de montanhas? Vai, vou dar uma dica. Tem um chocolate que faz referência a esse lugar. Isso, os Alpes, exatamente. O chocolate. Falei do chocolate, são os Alpes. Então, ultramontano, você está na França, o que vem depois das montanhas? O Vaticano, Roma. Então, o pensamento ultramontanista diz que Roma tem o direito de se intrometer na política dos países, certo? Então, são dois pensamentos antagônicos. São duas correntes de pensamento antagônicos. Só que essas associações, a partir da criação da TFP no Brasil, elas vão, de alguma maneira, juntar as duas linhas de pensamento. Porque, por um lado, eles são tradicionalistas. Eles prezam pela moral e os bons costumes. Só que não é só a moral e os bons costumes. Eles, de alguma maneira, a gente percebe por esses grupos tradicionalistas de hoje em dia. Eles querem que a igreja se intrometa em tudo quanto é assunto. Inclusive aquilo que não é da alçada da igreja. Vou citar um exemplo que eu vi há uns dias, mandei para o Thiago, o pessoal da Modeste, que prega que nós devemos ter 300 filhos, etc. Uma mulher comentou num vídeo falando sobre as intimidades conjugais dela com o marido. O comentário dela poderia ser tranquilamente classificado como pornográfico, não é explícito, é pornográfico aquilo lá. E esse pessoal acha realmente que a igreja vai falar, por exemplo, quais são os detalhes que vão permear as intimidades conjugais de marido e mulher. O que pode e o que não pode. Como se a igreja fosse ter um cardeal responsável, seria a congregação para... Não vou usar essa expressão. Não vou usar essa expressão. Mas como se houvesse um cardeal que fosse fazer uma lista de lugares onde o casal pode fazer suas coisas. Como se fosse fazer uma lista de que jeito eles fariam o que tem que ser feito. E eles realmente acreditam nisso, né? Já vi sujeito falando sobre posições que marido e mulher podem fazer, sobre quanto tempo que a mulher tem que esperar após o fim da relação, porque senão a relação será pecado. Ouvi até um comentário recentemente, numa caixinha de perguntas no Instagram, uma mulher frustrada, reclamando que o marido disse que se não for feito na cama do casal dentro de casa não é válido, não cumpre a finalidade. E aí o sujeito comentou: a vida de vocês é muito chata. Porque é evidente que a igreja não vai falar sobre esse tipo de coisa. Voltando ao pessoal da Modéstia, eles colocam regra de tamanho de saia ou de vestido. Um palmo abaixo do joelho, 10 centímetros abaixo do joelho e 2 dedos sentado. E 2 dedos abaixo da linha do pescoço. Eu tô fora. E não, a igreja não fala sobre isso. Tá? É evidente. Santo Agostinho escreveu um livro maravilhoso, que eu já citei várias vezes e citarei muitas outras vezes, chamado Sobre o Matrimônio e a Concupiscência, onde ele fala sobre muitas questões das intimidades conjugais. E ele tem a habilidade de falar propositalmente de maneira genérica e de induzir o leitor, o fiel leitor, até uma coisinha chamada bom senso.
para que ele não pergunte ao padre o que pode e o que não pode fazer. Porque coloquem-se na pessoa do padre, padre celibatário. Padre, pode fazer isso, isso e isso? Complicado, né? Mas nós percebemos que esses grupos tradicionalistas, eles têm essa tendência de querer que a igreja fale sobre essas coisas. Como se bastasse uma lista de regras para serem seguidas para que você seja católico. Como um manual. Como um manual. Aparentemente sentem a falta de uma espécie de Kama Sutra católico. Sobre o matrimônio e a concupiscência. Não tem, até onde eu sei, não tem em português. Se você achar, me manda. Mas tem em espanhol. Eu sei que você lê em espanhol, então. Enfim. Por que é importante a gente falar a respeito disso? Porque a fé católica, ela não é uma fé manualesca. Ela não é como a fé muçulmana. Para que você seja muçulmano, basta que você cumpra uma série de regras e você é muçulmano. Você não precisa exatamente crer com a alma. Você não precisa cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. O que nosso Senhor fala para Moisés? Lá em Deuteronômio 6, versículo 10. Ma Israel Adonai Eloheinu Adonai. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ponto, e continua a frase. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua inteligência, com toda a tua força. Então o cristianismo, ele é uma religião que não exige muito, exige tudo. Não exige apenas uma devoção exterior. Não exige apenas você cumprir práticas exteriores. São Luís Maria Grião de Montfort, eu creio que todos aqui já leram, né? O Tratado da Verdadeira Devoção. Já leu? Já leu, né? Creio que todos já leram. O que ele diz? A verdadeira devoção é interior. As práticas exteriores, elas florescem a partir de uma realidade interior já consolidada. Ou, no máximo, auxiliam que essa postura interior, ela aflore. Só que esses grupos excessivamente tradicionalistas, eles transmitem a ideia de que basta a prática exterior. Então, se a mulher não estiver com a saia 10 centímetros abaixo do joelho, não vale, ela não é católica. Se ela não usar véu na missa, ela não é católica. Se ela não tiver 10 filhos, ela não é católica. Se ela não ficar em casa sendo sustentada pelo marido e quiser trabalhar, ela não é católica. Se o homem, isso eu ouvi tem uns 2 meses mais ou menos, se um homem conversar com os amigos, ele não é um homem. Você viu esse negócio também, né? Não, não viu? Não, um homem que se reúne com os amigos é infantil, ele não é maduro. Ele é um homem infantil. Você viu, né? Se o homem usa bermuda, ele não é homem. A Pietra Bertolazzi. Se um homem usa bermuda, ele não é homem, ele é infantil. Eu também, eu achava que o homem só não podia usar saia. Se o homem ele se reunir com os amigos para beber uma cerveja, trocar uma ideia, jogar um truco, é infantil. Se o homem quiser jogar videogame, ele não é homem, ele é infantil. Se você não rezar o terço todo dia, você não é católico. Se você não se mudar com a sua família para a roça e viver sem energia elétrica e tomar banho frio, você não é católico. Percebem? Que é uma lista de regrinhas exteriores das quais a igreja simplesmente não fala, que esse pessoal impõe como se fosse a verdade e fé. Então, e eles pretendem que a igreja fale sobre essas coisas.
E aí eles usam revelações privadas, usam escritos de alguns santos, tem alguns santos que têm uns escritos bem pesados, mas não é doutrina da igreja, não é norma. Então ninguém é obrigado a seguir. Porque senão deveríamos todos vender nossos bens, dar o dinheiro aos pobres, sair e seguir Jesus. Né? Se fosse para levar tudo ao pé da letra. Percebem? Então por isso que eu disse que eles juntam, por um lado, o pensamento galicano, por outro lado, o pensamento ultramontanista, nesse viés não político, porque o ultramontanismo, ele, teoricamente, é político, mas não um viés político, e sim um viés espiritual. Percebem? Pode comentar. Jesus era debaixo da letra, uma coisa assim, né? Se não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Nossa Senhora tivesse perto, e Nossa Senhora tivesse perto, a mulher, tadinha da mulher. Mas vejam, então essa linha de pensamento meio quimérica, ela vai preponderar e predominar sobre esses grupos tradicionalistas, a partir da TFP. Eu estou falando aqui a partir da TFP porque é até onde eu conheço. Pode ser que tenha algo anterior que eu não tenha conhecimento, que é bem provável, inclusive. Bom, a TFP, durante todo o período da ditadura militar, ela vai crescendo, vai conquistando, ganhando espaço político. Nós não conhecemos tanto, porque ela ficou mais voltada a capitais e grandes cidades, eu não vinha tanto para o interior. Eu tive um professor na faculdade que ele tinha um certo ranço da TFP, porque quando ele era criança, ele morava numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, e lá no Nordeste o pessoal era muito tradicional, e eles odiavam comunista, e a TFP usava estandartes vermelhos e usava adornos vermelhos na roupa. E eles chegaram fazendo uma marcha na cidade, e aí o pessoal ficou desesperado achando que os comunistas tinham invadido a cidade, ligaram para a polícia e foi feito uma escarcéu até descobrir que, na verdade, eram pessoas apoiadas pelo regime militar. Mas, enfim, a TFP ela vai crescer bastante até os anos 80, vai adquirir um certo prestígio político, dada a origem nobre, tá? E são também pessoas muito abastadas, muito inteligentes, que viraram juízes, desembargadores, políticos, etc. Não todos da TFP, mas assim, muita gente grande era amiga da TFP, inclusive bispos, etc. E nos anos 80 ou 90, eu não estou lembrado, a figura do Plínio Corrêa de Oliveira ela vai ganhando na TFP uma preponderância não só política, não só de exemplo, mas vai ganhando um certo viés espiritual. Vejam, o nome do grupo era Tradição, Família e Propriedade. Plínio não constituiu família, ele não era casado, ele era celibatário. Só uma observação. E nesse grupo começou um braço direito do Plínio Corrêa de Oliveira foi o João Cladias, que posteriormente vai ser ordenado sacerdote e vai fundar os Arautos do Evangelho. E vai ganhar, inclusive, o título de Monsenhor, Monsenhor João Cladias. Ele vai ter eles tinham bastante influência na igreja para fazer com que isso chegasse a acontecer. E saiu da TFP um homem chamado Orlando Fedeli, ou Fedeli, não sei como pronuncia o nome dele. Orlando Fedeli, ele vai fundar um outro grupo chamado Associação Cultural Monfort, com as mesmas características da antiga TFP. É uma associação de leigos, sem vínculo com a igreja, tradicionalistas e, ao mesmo tempo, com aquela quimera ultramontana e galicana, certo? E ele vai denunciar a TFP dizendo que eles eram um grupo gnóstico.
Essas três pessoas, Plínio Corrêa de Oliveira, Monsenhor João Cladias e Orlando Fedeli, são pessoas pobres naquele sentido que eu tinha falado, com algumas propriedades, algumas rendas, etc. Certo? Então são pessoas bem abastadas. O Orlando Fedeli, ele vai fundar a Associação Monfort e vai denunciar que na TFP eles praticavam um culto ao Plínio Corrêa de Oliveira. O Dr. Plínio, ele morre, se eu não me engano, nos anos 90. Eu acho que é 97, 98, 96, por ali, pelo meio dos anos 90. Quando ele morreu, os Arautos do Evangelho já tinham sido fundados. O que são os Arautos do Evangelho? Eles são uma associação de fiéis. Existem clérigos e não clérigos, são religiosos, são de direito pontifício, então eles respondem diretamente ao Papa e não a nenhum bispo. Vocês já viram os Arautos do Evangelho? Eles têm vários castelos, tem um castelo lá uma catedral, na verdade, lá em Ubatuba, né? É um castelo em Ubatuba, tem um castelo em outro lugar em São Paulo, tem uma praia que é deles. Enfim, é muito bonito. As igrejas deles são belíssimas. A maneira que eles celebram a liturgia nova, de Paulo VI. Mas um rigor quase inimaginável. É um rigor tão grande que quem nunca viu uma missa dos Arautos não consegue imaginar o rigor com o qual eles celebram. Tudo muito bem compassado, tudo muito bem disciplinado, e a disciplina faz parte do seu modus operandi. E o Orlando Fedeli denunciou que eles se apresentam como uma recuperação das ordens de cavalaria. Então eles usam hábitos de cavaleiro, usam coturno, eu não sei se usam espadas, mas nas cerimônias eu sei que tem. Tem as fotos do Monsenhor João Cladias com Plínio Corrêa de Oliveira nos anos 90, deles usando capas, usando espadas, etc. E o Orlando Fedeli vai denunciar que nos Arautos do Evangelho eles praticavam um culto de adoração ao Plínio. Tá? E Eita, lascou. É uns cornos, né, filho? E em 2015, mais ou menos, vazou um áudio, um suposto áudio do Monsenhor João Cladias, supostamente dizendo a seguinte frase: não sou mais eu quem vivo, é o senhor Dr. Plínio que vive em mim. Viva o senhor Dr. Plínio e sua mãe, Dona Lucília. Então, o Orlando Fedeli ele vai denunciar que nessa instituição, Arautos do Evangelho, eles prestavam culto de adoração ao Plínio e à sua mãe. Como se o Plínio fosse Nosso Senhor Jesus Cristo e a mãe dele fosse a Virgem Santíssima. É bizarro. Eles fazem isso? Não farei juízo de valor. Eu estou dizendo que isso foi denunciado. E a TFP? Eu estava falando da TFP até agora. O que aconteceu com ela? Eu acho que foi em 2004, os Arautos do Evangelho ganharam na justiça o direito de usar o nome TFP, Tradição, Família e Propriedade. Então houve uma separação do grupo inicial e esse grupo inicial ele vai fundar um outro grupo, ele vai mudar de nome para Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, do qual fazem parte suas majestades, tá? Os herdeiros do trono brasileiro. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira até hoje faz paradas na rua, faz manifestações contra o aborto, em prol da tradição, etc. Se vestem de uma maneira bem peculiar, usam estandartes, tal. E há denúncias de que eles prestam um culto semelhante ao Plínio Corrêa de Oliveira que os Arautos do Evangelho, mas de uma maneira diferente. Eu conheço
o rapaz que estudou no Colégio dos Arautos durante um tempo, rapaz não, agora já é um homem formado, na época que nos conhecemos era um menino. Mas ele conseguiu arrumar uma mulher e uma criança para sustentar, então já virou um homem. Ele contou para mim que quando estava no colégio, sabem álbum de figurinha da Copa do Mundo, que os meninos trocam figurinha, posta figurinha e tal? Ele disse que lá no Colégio dos Arautos eles fazem algo parecido, só que não são com figurinhas de jogadores de futebol, e sim com figurinhas de santos. E as figurinhas que mais têm valor são as fotos do Plínio e da sua mãe. Eu estudei numa instituição de ensino que tinha bastante vínculo com a Associação Monfort. Eu tive professores que tinham vínculo com a Monfort, tive professores que tinham formação na Monfort, e na própria instituição, o Mosteiro de São Bento, eles tinham bastante prestígio, a Monfort tinha bastante prestígio. Já fui em alguns eventos deles e consigo afirmar com certa tranquilidade que eles são tão malucos quanto os dois outros grupos que eu falei. Não no que diz respeito ao culto de adoração ao Plínio, ao suposto culto de adoração ao Plínio, mas no que diz respeito ao gnosticismo. Eles enxergam gnose em tudo aquilo que não é deles. Se não é do nosso grupo, é gnóstico. Sabe? Mais ou menos assim. Eu fui até num evento que foi feito por eles, e eles mostraram, na época o Papa reinante era o Papa Francisco, e eles mostraram 3 papas, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. E aí eles estavam explicando sobre, primeiro, na primeira parte do evento, durante a manhã eles falaram que O Senhor dos Anéis é uma obra gnóstica, que não faz o mínimo sentido. E, oi? Na segunda parte estavam falando sobre gnosticismo na igreja e falaram que o Papa São João Paulo II ele era um gnóstico liberal, porque ele teve o famigerado encontro de Assis, ele de alguma maneira se aliou ao presidente Reagan nos Estados Unidos contra a União Soviética, a Margaret Thatcher da mesma maneira. Então ele era um liberal. Ele era um católico liberal. Tinha o Papa Francisco, que era um comunista, então um gnóstico de esquerda, e tinha o Bento XVI, que não tinha problema nenhum. Afinal, o Bento XVI tinha recebido a Associação Monfort no Vaticano e dado uma bênção a eles. Então ele é bom. Percebem? Esse é um nível a que chega. E quem deu essa palestra não foi qualquer pessoa. Foi o padre, membro e fundador da Associação São Mauro, que é como se fosse uma instituição religiosa. Orlando Fedeli ele morre em 2010 e a sua viúva, ela junto com esse padre, que era uma espécie de filho espiritual de ambos, ele foi ordenado, e ela e ele fundaram essa Associação São Mauro, onde os únicos membros são ela e ele. E ela tomou o hábito religioso. Só que eles não têm, como eu poderia dizer, um estatuto aprovado pela igreja. O Colégio São Mauro é deles. Ela é diretora do colégio, diretora ou dona, alguma coisa assim. E é um colégio, São Mauro, que não foi poucas vezes que eu ouvi de gente que estudou lá que saiu de lá com problemas psicológicos relativamente graves. Tá? Tem uma pessoa muito próxima a mim, cujas filhas estudaram lá, e ele falou com todas as letras. Eu tirei as meninas de lá porque, como eu não frequento, eu e minha esposa não frequentamos os encontros da Monfort, as meninas eram excluídas de tudo. Colégio caro, bem caro, diga-se de passagem. Então, assim, só aceitamos quem é do nosso grupo. Esses grupos tradicionalistas têm essa outra característica.
eles são herméticos, eles são fechados, são encerrados em si mesmos. Criam regras e atribuem essas regras à igreja, como se fossem regras da igreja, não aceitam ninguém de fora e eles são fechados ali. E você não pertence a... Antes de você começar a frequentar, eles te abraçam, te acolhem, que é uma maravilha. Mas passou algumas semanas, se você não participa da panelinha, você é excluído. Há um outro grupo, que esse é uma comunidade de aliança. Ô, bem, você pode levar o Lucas no banheiro, por favor? E como essa comunidade de aliança, ela é atuante, inclusive aqui na região, eu não vou falar qual comunidade que é. Eu tenho um amigo muito próximo de mim que estava frequentando várias reuniões deles. E ele comentou que lá o rapaz e a moça, eles se gostam, eles não podem, tipo, o cara vai lá, paga um lanche pra menina e começa a namorar. Não é assim que funciona. Eles têm que ficar alguns anos num caminho de namoro, anos, anos, num caminho de namoro, acompanhados de pelo menos uma pessoa da comunidade já atuante, ou seja, já provada na fé, e aí depois eles começam a namorar. Só que durante o período de namoro, eles não podem fazer quaisquer atividades juntos da comunidade. Eles podem sair, desde que haja uma terceira pessoa para segurar vela. A expressão segurar vela, inclusive, é por causa disso, porque o casal ficava lá e ficava o irmãozinho segurando vela para alumiar, para eles não fazerem bestagem, né? E teve um casal, amigo desse meu amigo, que fizeram um caminho de namoro, estavam namorando, e eles queriam muito casar, ele já estava planejando, o casamento seria, tipo, dentro de 1 ano e meio. Só que vai daqui, vai dali, a menina engravidou. Acidentalmente. Uma vez eu perguntei pro meu pai, eu era muito novo, eu estava começando a participar da igreja e tal, e eu tinha ouvido que minha mãe casou grávida. E aí eu perguntei pro meu pai, não é pecado? Por que a mãe casou grávida? Aí ele falou, eu queria muito ter um filho. Aí vai daqui, vai dali, ela engravidou. E foi a única vez que meu pai tocou no assunto comigo. Então, assim, o casal estava namorando, vai daqui, vai dali, ela engravidou. O que aconteceu com esse casal? Ambos foram expulsos da comunidade. Até aí, de boa, compreendo. Compreendo. Por quê? Porque eles descumpriram a regra da comunidade. Passível de expulsão. Só que qual é a postura de um cristão nessa situação? Cristão minimamente razoável. Putz, vocês fizeram caquinha, hein? Não podia, papai do céu não gosta, é feio, vocês sabem, né? Beleza. Agora, vocês querem realmente casar? Porque não pode casar por pressão. Se casar só porque ela engravidou, o casamento é nulo de pleno direito. Então, vocês têm que ter a reta intenção de ter uma família. Querem casar? Quer. Então, beleza. A gente vai fazer um chá de bebê, vamos fazer um chá de panela. Querem adiantar o casamento? Beleza, vamos dar uma força, vamos ajudar, porque a gente é a porra de uma comunidade. Certo? Não. Expulsaram ambos da comunidade e proibiram os membros da comunidade de falarem com eles. Só que imagina que você entra num grupo com 5, 6 anos, por causa dos seus pais, seus únicos amigos são de lá. Então, do dia para a noite, ambos perderam todos os amigos. A menina grávida. Todo mundo que ela conhece para de falar com ela, inclusive membros da família. Será que vai dar bom? E aí, esse meu amigo, ele não era membro da comunidade, estava querendo virar membro, mas não era membro da comunidade. E aí ele participava das reuniões e começaram a fazer muita pressão nele. Você está falando com fulano, como assim? Não pode, tal, 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 tal. Começaram a fazer a caveira dele. Ele ficou excessivamente bravo
xingou todo mundo, falou que eles não eram católicos de verdade e parou de frequentar, deu uma força para eles, foi no casamento deles, etc. Ele manteve a amizade com quem deveria. Ele agiu com caridade, certo? Só que esse tipo de comportamento nesses grupos tradicionalistas não é incomum. Ao contrário, é muito comum. Se você não pertence ao grupo, você não é bem-vindo na missa. Se você vai para a missa sem véu, que é a sua primeira vez numa missa tridentina, eles vão te olhar torto. Se os seus 7 filhos não calam a boca durante a missa, eles vão te olhar torto. Percebem? E isso tudo às margens da igreja. Esses 3 grupos aos quais eu me referi, TFP, que virou IPCO, Arautos do Evangelho e Montfort, eles são os mais importantes nesse período histórico. Só que logo em seguida surgiram outros, esses são os de origem brasileira. Existem outros que são de origem estrangeira, a saber, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. É uma instituição de origem estrangeira, ela foi fundada pelo Monsenhor Lefebvre, nos anos 70, se não me engano. Ele fundou essa sociedade, essa fraternidade de sacerdotes, sofreu uma punição do Papa Paulo VI e ficou proibido de rezar missa pública e de administrar os demais sacramentos, porque ele ordenou padres sem um documento que precisava lá, ele ordenou a revelia do Vaticano, ele foi punido pelo Papa Paulo VI, suspenso ad vinis é o nome da punição. E eu acho que é outubro de 1988, ele sagrou sem mandato pontifício 4 bispos, o que provocou a sua excomunhão. Ele tinha um grande apoiador, que era Dom Antônio de Castro Maier, bispo de Campos, da Diocese de Campos, no interior do Rio de Janeiro. Até onde eu sei, Dom Antônio de Castro Maier não foi excomungado. Quem foi excomungado foi só o Monsenhor Lefebvre. E a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ela foi jogada às margens da igreja. Então houve a excomunhão pelo Papa São João Paulo II, e até o ano de 2015 ou 2016, o fiel católico era proibido de assistir às missas da Fraternidade Pio X. Não era permitido ao fiel católico leigo frequentar as missas de lá. Papa Francisco permitiu que frequentassem as missas de lá e permitiu que que os padres de lá administrassem os sacramentos da confissão e do matrimônio. Oi? Aí bugou o sistema. Porque é o Papa que eles pintam como quase o anticristo, que permitiu que os fiéis católicos frequentassem esses grupos. Mas não frequentassem de qualquer maneira, né? Frequentar as missas e a confissão e o sacramento do matrimônio. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ela teve algumas deserções, por assim dizer. A Diocese de Campos, ela ficou por um bom tempo afastada da Igreja Católica, e o Papa São João Paulo II, no ano de 2002, 2003, publicou uma carta chamada... Como que é o nome da carta? Ecclesia Dei, confirmando que os 4 bispos tinham sido excomungados, confirmando a excomunhão do Monsenhor Lefebvre, dizendo que a Fraternidade São Pio X era uma instituição cismática. Inclusive o venerável Fulton Sheen falou a mesma coisa. Ele fala para as pessoas se afastarem da Fraternidade Pio X, porque é uma instituição que não está em comunhão com a igreja. E aí o Papa João Paulo II ele institui a Comissão Ecclesia Dei, e alguns grupos que saíram da Fraternidade Pio X ganharam legitimidade, como a Administração Apostólica São João Maria Vianney, que está atuante na Diocese de Campos e alguns outros lugares no Brasil, o Instituto Bom Pastor, como que é o nome do outro? Que é o IBP, e tem mais o Fraternidade São Pedro. São Pedro também? São Pedro, que eu sei que estava na batida da... Ao que me consta, sim, mas agora você me deixou com dúvida.
Mas a administração apostólica e o IBP eu sei que sim. E hoje existem alguns outros grupos que estão na mesma situação. São grupos que têm permissão de celebrar os sacramentos no rito antigo, que é o rito de Pio V, missal de 62, e tem a Fraternidade Pio X, que não tem status jurídico válido na igreja. E ocorre que eles têm bastante influência aqui no Brasil hoje em dia. E essa influência se dá pela influência que eles têm em dois desses grupos que eu citei. A instituição, a Associação Monfort e o Instituto Clínico Rei de Oliveira. E não se bicam, mas ambos são amigos da fraternidade e a fraternidade fez com que eles, de alguma maneira, se abraçassem. Tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, sabe? Então, de alguma maneira, eles, hoje em dia, poderíamos dizer que são uma espécie de aliados, tá? Isso porque eu vi um vídeo em conjunto de membros das duas instituições falando, não, porque a crise na igreja, não sei o que e tal. Vocês percebem que a gente está num meio de confusão enorme. E que essa confusão, ela eclodiu na recente treta do Centro Dom Bosco, só que ela é bem antiga, né, na igreja. E, de alguma maneira, estamos numa situação bem complicada. Hoje em dia, menos do que há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, não. A situação era muito pior do que a atual. Hoje em dia, não. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem várias instituições que prezam pela tradição da igreja e que estão em comunhão com a igreja, em plena comunhão com a igreja. Tem uma série de vídeos do padre Lucas Mariano, que eu citei, o Neto até colocou no grupo hoje. O último vídeo dele, maravilhoso, dele falando sobre a questão do bote salva-vidas, etc. E ele está lendo lá um livro de um padre missionário de uma dessas instituições Ecclesia Dei, que celebra a missa tridentina, que administra o sacramento segundo a regra antiga e que tem permissão da igreja para isso, e que mostra a hipocrisia, por assim dizer, desses grupos tradicionalistas. Que, por um lado, querem uma igreja que regre tudo. Por outro lado, querem estar independentes da igreja. O padre François Costa, que foi para a Fraternidade São Pio X, infelizmente, ele publicou um vídeo recentemente onde ele falou mais ou menos as seguintes palavras. Nós da Fraternidade não tememos excomunhão. Nós não tememos punição. Vocês querem proibir a gente de celebrar a missa? Pode proibir, a gente não se importa. Ou seja, eles realmente não se importam com a igreja visível. Percebe? E isso tem um motivo, isso não é à toa. É porque eles olham para a igreja visível e reconhecem que há uma crise tão grande que a desobediência é a única saída. Que a obediência ao magistério da igreja não é o caminho correto. Eu falei um pouco disso na primeira aula que tratamos do assunto. Então, assim, há que se tomar muito cuidado, porque esses grupos, eles conhecem alguma coisa da tradição, são grupos que têm a sua relevância, a sua importância, são grupos que têm pessoas que são muito inteligentes, têm muito conhecimento, tem um professor que é muito amigo da Monfort, que tem um podcast, que é o Caravelas Podcast, Marcelo Andrade. Eu gosto muito do conteúdo que ele produz, só que eles têm esses erros. Tá? Ele era aluno extremamente próximo do Fedeli. Ele era um aluno do Fedeli muito próximo a ele. Geralmente é só rapazes, alguns são muito. Eles têm uma cultura. Eles são muito cultos. Dos outros dois grupos também. Você conversar com um membro dos Arautos do Evangelho, o cara é extremamente culto, conhece um monte de coisa. Cita trechos da Suma Teológica de cor.
Do Instituto Clínico Correia de Oliveira também. Os caras citam documentos de cor, em latim. Não é? Eles não são uns nécios, que nem o pessoal aí que, por aí que não vai na missa dominical, mas vai na missa tridentina só uma vez por mês. Que escreve problema. Que fala das intimidades conjugais na internet. Não são esse pessoal. Eles são pessoas realmente inteligentes, cultas. Agora, é complicado isso daí. Porque se nós não estivermos em união com a igreja, nós estamos em união com quem? Porque a quantidade de perseguição que ele sofreu, né? E, assim, não pode rezar missa, tá bom? Não pode confessar. Não confessar ele. E foi obediente e, assim, foram castigos, vamos dizer assim, totalmente injustos, né? Porque ele não era merecedor daquilo. A Fraternidade São Pio X, a Fraternidade São Pio X argumenta nesse sentido, que foi injusta a excomunhão do Lefebvre. Só que, peraí, quem que vai dizer que é injusto? Eu? É eu que tenho que dizer que foi injusto? Quem deu a punição foi o Papa. E quem pode julgar os atos de um Papa é outro Papa, não sou eu. Esse cara espantalho, né? Ele é o novo Atanásio. Ele é o novo Atanásio. Que ele porque Santo Atanásio ele foi perseguido. Foi, mas ele o Padre Lucas ele fala disso. Ele nunca fundou outra igreja. Ele nunca falou desobedeça um Papa. Ele foi perseguido, ele bateu de frente, foi injustamente perseguido, bateu de frente pra caramba, etc. Só que ele nunca disse desobedeça a um Papa. Esse daí é um Papa herege. Não, crise a igreja sempre teve. Quem estudar a história da igreja vai ver que é uma história de crises. Eu não consigo lembrar de um século onde não tenha tido pelo menos uma heresia para a igreja combater. Eu não consigo, simplesmente não dá para lembrar. A igreja surge numa crise. Qual que é o surgimento da igreja? Não é o Calvário? Quando nosso Senhor Jesus Cristo morre? Né? Quando ele se entrega? E logo antes dele se entregar, o que acontece? O Papa nega Jesus 3 vezes. E a rapaziada foge. E permanecem com ele aos pés da cruz, o rapaz novo e a mãe dele. E a crise naquela época foi tão violenta, que menos de 1% da igreja acreditava na ressurreição. Porque quando... O que as duas mulheres, Maria Madalena e Maria Mulher de Cleofas, o que elas foram fazer no domingo da Páscoa? Elas confiaram que ele tinha dito que ia ressuscitar? Elas fizeram o quê? As mulheres portadoras dos aromas foram lá para perfumar o corpo morto. Aquele que procurais não... Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? E aí elas, naquele momento, creem e saem correndo contar para os discípulos, que fazem o quê? Ah, não, isso daí é conversa de mulher. Vamos lá conferir para ver se é verdade. E um deles era Papa. Percebem? E São João deixou o papo para trás. E São João ainda deixa o papo para trás. Veja, o único discípulo que estava aos pés da cruz, ele ainda vai conferir se Jesus tinha ressuscitado. Por que eu falo que só uma pessoa acreditou na ressurreição? Porque era Nossa Senhora, porque esses dias não cita. Porque, convenhamos, que ela é uma pessoa bem importante para ser citada no momento desses, né? Essa Ana Catarina Emmerich, ela é vista como uma falsa santa por esses grupos. E as revelações dela são vistas como revelações heréticas. Ela é beata, né? Mas, percebam, a história da igreja, ela é um drama, ela é uma comédia, ela não é uma tragédia. Você sabe a diferença de comédia e tragédia no teatro grego? Qual que é?
Um é por Deus e o outro pelos homens. A tragédia, ela é guiada pelos deuses. A comédia, ela é atuada, a tragédia, ela é encenada pelos deuses. Então, são os deuses que fazem as coisas. Se pegarem qualquer tragédia grega, é isso, né? A Ilíada, por que que começa a Guerra de Troia? Porque no Olimpo, a deusa, como que é o nome dela? Eris, a discórdia, joga uma maçã e faz as deusas brigarem entre si. Ela joga uma maçã de ouro, o pomo da discórdia, e vai com uma mensagem para a deusa mais bela. Aí as deusas começam a discutir quem é a mais bela, vão, porque ela não foi convidada. Porque todo lugar que ela ia, ela causava confusão. E aí, as três deusas, acho que é Hera, Atena e Afrodite, vão perguntar para Paris, qual de nós é a mais bela? Aí elas subornam Paris. Atena diz, eu te darei sabedoria. A Hera diz, eu te darei bens e fertilidade, etc. E a Vênus fala, eu te darei uma mulher. Te darei a mulher mais bela. E aí ele, como bom homem, escolhe o quê? A mulher mais bela. E aí a guerra de Troia acontece por causa dos deuses. A comédia não. A comédia, ela é protagonizada pelos homens. Ela não é protagonizada pelos deuses. Isso está claro na história da salvação. São Mateus, quando coloca a genealogia do Cristo, ele diz o quê? Que Davi gerou Salomão, filho da mulher de Urias. Uma das poucas vezes na genealogia que ele cita a mulher. E ele não fala filho de Betsabé, Betsaba. Ele não fala o nome dela. Ele fala o nome do marido que o Davi mandou matar. Que o Davi levou para a morte. E aquilo lá fica claro que o pecado está na genealogia do Cristo, que é o Salvador da humanidade. Percebe? A história da salvação é uma comédia. Diz uma história que é uma lenda, que Napoleão, quando invadiu o Vaticano e prendeu o Papa, ele falou, se vocês não fizerem o que eu estou mandando, eu vou destruir a igreja. Aí ele falou para um cardeal, mas se nem a gente conseguiu destruir, você acha que você vai? Com todo respeito aí, seu Napoleão, mas se nem a gente consegue, percebe? Então, Rapaz, se a gente está fazendo recorte, você falando que a história é salvação, não comédia, você dá tanto clique. mas percebe? É uma comédia. É protagonizada por homens pecadores. Então, não tem um salvador da pátria. Oi? É, que no momento de fraqueza teve 12 filhos. O Alexandre VI. Isso. Tem uma cena. Quem eu vou pensar em novela, tá tudo na história. Exatamente. Tem uma cena dessa série da Isabel muito boa, que o rei de Aragão, antes dele morrer, o pai do Fernando, ele recebe a notícia da morte do Papa. Foi o Papa antes do Borgia. Ele recebe a notícia da morte do Papa, e aí ele vem um emissário, né? Fala, Majestade, o Papa fulano morreu. Aí ele faz o sinal da cruz. Que Deus tenha piedade. Era um bom Papa para o nosso reino e tal. Morreu de quê? Engasgado com melão, né? Engasgado com melão. Nossa, e morrer de maneira tão horrível assim e tal. Aí o emissário fala, Majestade, essa é a história oficial. Os corredores do Vaticano, o pessoal tá falando outra coisa. Tá falando o quê? Falando que ele foi encontrado morto na cama com 2 coroinhas. Aí o rei começa a rir e fala, entendi, não era um melão então, foi um pepino. Percebem? Isso tá na história da igreja. Quantos bispos, quantos padres. Tem até um santo muito bom, um Santo Mártir, em inglês, que na época do Henrique VIII, o Henrique VIII separou a igreja anglicana da igreja católica,
E ele recebeu uma proposta, esse padre recebeu uma proposta, falando, ó, agora mudou, o chefe da igreja aqui é o rei, só o senhor era um padre fornicador, ele tinha um monte de amante, um monte de filho e tal, e aí só o senhor continuar com a gente, você continua com suas amantes, escolhe uma para ser sua esposa, tá tudo certo. E aí o padre virou para ele e falou, fornicador eu sempre fui, herege nunca. E morreu martirizado, e é um santo. E é um santo. O padre Lucas, ele recomendou num dos vídeos dele um livro, eu acho que o título do livro é O Padre Bêbado, que conta a história da Cristiada, da Guerra Cristeira lá no México, de um padre que se atrasou para fugir do México, não conseguiu fugir, permanece junto dos rebeldes católicos, administrando o sacramento e tal, e ele é cachaceiro, ele é bêbado. Vira e mexe, ele estava bêbado, administrava os sacramentos com uma má vontade enorme. Tipo assim, ó, não tô querendo. Ah, padre, precisa batizar a criança que acabou de nascer. Ah, paga a espórtula primeiro, depois eu vou lá. E aí o pessoal pagava a espórtula, ele ia, batizava a contragosto. E o livro mostra o desenvolvimento espiritual dele. Percebe? E era um padre que, humanamente falando, era um homem mau. Ele não era um bom padre. Só que, aos olhos de Deus, quem que é o filho que mais agrada? Aquele que diz, eu vou arar o campo e não vai, ou aquele que diz, eu não vou, mas vai? Percebe? Então, é muito importante que nós não tenhamos aquela ideia errada de que nós somos os guardiões da fé da igreja. Não. É a fé da igreja que é a nossa guardiã. Creio, de Santo Agostinho, na Sagrada Escritura porque a igreja manda. Porque a igreja manda. E qual é a igreja que Santo Agostinho está se referindo? A igreja do Papa. Porque quando ele vai falar na obra De Vera Religione, né, sobre a verdadeira religião, ele começa falando sobre a sucessão apostólica dos papas. Então, nós precisamos estar unidos à cabeça visível da igreja, que é o Sumo Pontífice, atualmente o Papa Leão. E quando era o Papa Francisco? Uma tragédia de Papa. Concordo. Concordo que foi uma tragédia de Papa. Mas nós precisávamos ainda estar em conformidade com ele, em união com ele. Ainda que a contragosto. Mas ele ainda era a cabeça visível da igreja. Certo? Então, eu contei aqui essa história do desenvolvimento dessa linha de pensamento, meio de passagem por cima, porque não temos tanto tempo para falar da história de cada um dos grupos e das tretas internas, mas creio que seja o suficiente para entendermos o desenvolvimento desse modo de pensamento que é, na prática, extremamente prejudicial para a igreja e que precisamos tomar muito cuidado. Apesar de terem coisas boas, é necessário que tenhamos cuidado com isso. Certo? Creio eu que na próxima aula a gente já pode entrar no catecismo, né? O que vocês acham? Então, por acaso, o Tiago teve contato com uma versão em PDF do Catecismo de Santo Afonso de Ligório, livro Instruções ao Povo sobre os Sacramentos e os Mandamentos. Foi publicado pelo Centro Dom Bosco. Se vocês quiserem comprar o livro físico, é melhor o livro físico do que o PDF. Foi publicado com o título Instrução aos Católicos. É um livro excelente, uma obra-prima de Santo Afonso. E é esse livro que nós veremos como base para falar a respeito dos mandamentos e dos sacramentos, para que nós conheçamos um pouco o que a nossa igreja fala. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Foi?